Ok, querido, graça e paz. Olha aí, terça-feira abençoada, 24 de março. Ok, vamos nós continuar nosso estudo? Como é que já estava falando? Estava falando sobre uma igreja em Éfeso, capital da Ásia Menor. Então, nós estamos na parte final desse estudo, ok? Olha aí, vamos relembrar alguma coisa aqui interessante. Vamos relembrar que Paulo estava lá em Éfeso, né? Então, irmão, veja só, Paulo escolhia com esmera as cidades nas quais se fixar. Olha, qual é a cidade que eu vou? A Éfeso. Por que Éfeso? Éfeso não era apenas, irmão, a capital da Ásia, mas também uma das cidades mais influentes do mundo. Ou seja, o desenvolvimento chegou lá em Éfeso, ok? Mas assim, irmãos, a gente vê que ali ficava o centro do culto ao imperador na Ásia Menor e o templo de Diana, atraindo multidões de fiéis de todas as partes. Ou seja, era justamente a questão idólatra era muito fluente naquela cidade, né? Essa deusa Diana era um espetáculo, né? Era protetora praticamente daquele mundo ali. Aí o que acontece? Aí Paulo escolhe Éfeso, né? Justamente porque ele sabia também, né, que escolhendo Éfeso, tá certo? Ali o evangelho teria o quê? O alafanque, ele estourava o evangelho. Então muitas pessoas ali realmente ouviam o evangelho de Paulo. Então o evangelho se alastrou na Ásia, não é? E da idolatria tem o ocultismo, né? Muitas pessoas possessas, querido. Então Paulo escolheu com esmera, com cuidado, com zelo. É ali onde o evangelho vai explodir. E foi o que aconteceu, meu querido. Então vamos ver aqui, né, alguns pontos principais. Quer dizer, quando Paulo chega ali, ele encontra em primeiro lugar os falsos obreiros têm um poder inadequado. Vamos ler essa parte aqui no livro de Atos dos Apóstolos, certo? Capítulo 19. Leia todo o capítulo 19 para você entender o estudo e principalmente a partir de agora. Ok? Atos 19, de 13 ao 16, diz assim: 19, 13 ao 16. A palavra do Senhor diz assim: E alguns judeus exorcistas, veja só, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sob possesso de espírito maligno, dizendo: Esconjuro-dos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de judeus chamados Cefa. Olha isso, do sumo sacerdote. Era pessoa religiosa da época, viu, querido? Mas os espíritos malignos lhe respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todo, de tal modo que prevaleceu contra ele, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Vocês entenderam aí a questão bíblica? Leia, continua lendo mais até ao 41. Então o que é que a gente percebe aqui, querido? Então que aqueles falsos obreiros, né, tinham poder inadequado, eles não tinham o poder de expulsar nada. Expulsar quem? Se ele não era nem transformado, não é? Aí ele vai assim: olha, eu te conjuro tu que saia. Aí o Espírito diz: peraí. E assim, em nome de Jesus, a quem Paulo conhece. Ele nem tinha Jesus e só falando, achando bonito o que Paulo fazia. Aí Paulo diz assim: olha, o Espírito diz assim: eu conheço quem é Jesus e sei quem é Paulo, e vocês quem são. Irmão, levaram a surra, saíram nu por aí, tá certo? E desapareceram. Olha aí que lição magnífica a gente vai aprender aqui, né, irmãos? Vamos lá, vamos chegar na conclusão, tá certo?
A gente percebe, irmão, que os descrentes eles não podem jamais usar o poder do nome de Jesus. Ele não tem essa autoridade. Eles precisam ser primeiro transformados para então usar o nome de Jesus para realizar a obra libertadora, a obra de salvação. Aí sim. Em segundo lugar, nós vamos ver que a palavra de Deus prevalece poderosamente. Olha aqui, você vai ler Lucas 19, 17 ao 20, né? E Paulo diz assim, olha, a palavra de longe de envergonhar Paulo e desacreditar o evangelho, essa experiência trouxe temor tanto para os judeus como para os gregos, e o nome de Jesus foi engrandecido, né? Então, quando ele vê que Paulo ali vai, liberta, então prega, né? Aí a gente vai ver assim que Paulo, na verdade, ele vai lá e ele é justamente prevalecido a sua palavra de salvação e de libertação, ok? Então, continue assim, procurando o vídeo que você vai, aliás, a apostila que você vai ver que vai ser magnífico isso aí, tá certo, querido? Então, veja só, e Paulo enfrenta uma turba de cidadãos indignados, ok? A gente vê aqui que quando Paulo se prepara para uma viagem a Jerusalém, acontece um grande alvoroço na cidade de Éfeso. E ele já havia dito que permanecera em Éfeso porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu. E muitos se opunham justamente a ele. E é interessante, né, que nesse tumulto aí, quando ele vai para o julgamento, que surpresa, né? Eles vão ter ali. Porque eles viram, não, esses homens aí não estão fazendo nada demais e de que vai de encontro ao governo do momento, tá certo? E ali eles ficam à liberdade, querido, de pregar o evangelho, bom? Estou falando bem por alto mesmo. Por que eu estou falando por alto? Porque é para você ir para o PG, né? O PG mais próximo da tua residência, com 4 PG à tua disposição. Vou contar com você hoje, sem falta no PGM. Vai lá, escolhe 4 PG para você escolher. E olha, vamos fazer esse estudo aqui, querido. E eu tenho certeza que vai correr para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é outro motivo, viu? Conto com você hoje à noite. PG, PG, PG.